Bom, começando a nossa segunda aula, e vamos a partir da exegese simplificada para ter o entendimento da hermenêutica. Né? Nós queremos apenas expressar o seguinte: existem duas expressões que são muito comuns. Né? A primeira é a hermenêutica do ponto de vista mais comum, que é o processo de interpretação de textos. Você tem a hermenêutica geral, que ela interpreta qualquer texto, e a hermenêutica especificada. Essa vocês estão lembrados, né? As especificadas ou as chamadas especiais. Né? Então você poderia ter a hermenêutica forense, fala sobre as leis, a hermenêutica na questão secular e seus segmentos. E entre elas todas você tem a hermenêutica bíblica, ou chamada sacra, que também é um segmento especial. E a partir daí a gente já começa a ter esse entendimento. Então nós estamos numa hermenêutica especial, e essa hermenêutica especial, ela trata dos textos sagrados, ou bíblicos, ok? Nele, nós vamos fazer um entendimento, a partir de agora, sobre a exegese. Eu coloquei a exegese simplificada porque nós não vamos aprofundar. Nós vamos ter um entendimento, né, panorâmico, talvez não tanto micro, mas de uma forma macro, para ter um entendimento de como é que nós entendemos isso aí. Ok? Quem vai me ajudar? Quem vai continuar me ajudando aí? Eu. Então nós vamos fazer esse entendimento. Eu queria fazer essa leitura textual do entendimento a priori da exegese, porque a exegese compõe parte da hermenêutica, e dentro dela nós vamos entrar nas regras de interpretação, que esse é a essência do entendimento do texto. É aí que a gente vai, Yasmin, entender aquela parte da exploração do texto, hermenêutica, e da aplicação do texto, homilética. Firme e forte? Então vamos começar entendendo sobre a exegese. Quem vai sair comigo? Exegese é o estudo cuidadoso e sistemático de um texto para comentários, visando o esclarecimento e interpretação do mesmo. É o estudo objetivando subsidiar o passo da interpretação do método analítico da hermenêutica. Este estudo é desenvolvido sobre as indagações de um contexto histórico e literário. Ou seja, em linha geral, qual é a nossa preocupação? Dentro do contexto do texto em si, nós vamos explorar pela exegese a particularidade, a intenção, de maneira sistemática, porque a gente vai fazer filtros, entende? Para chegar a um denominador comum. Você não vai olhar de um relance e dizer, não, isso é porque eu acho que é. O achismo não teria espaço na hermenêutica, porque a hermenêutica, quando usa a exegese, ela vai para um entendimento sistemático, parte a parte. Né? Você começa a fazer uma filtração da pesquisa até chegar a um entendimento para que você consiga para que você consiga objetivar o que realmente você quer. Senão você vai ter uma pesquisa. Eu estava ontem comentando com os alunos sobre essa questão de você pega um texto e eu vou explorar o texto. Ok, mas qual é o critério que você vai usar para explorar o texto? De repente você pode estar usando um critério que você vai explorar coisas que não são essenciais. Entende? Informações que são muito lindas, muito empolgante para quem está lendo, para quem pesquisou, mas não é para quem está ouvindo. E isso pode bloquear, entende? O processo real, que é de objetivar, ou seja, de sintetizar aquilo que você quer passar. Então você precisa ter esses cuidados para não gerar muita informação que você levou a vida inteira buscando, mas que não é interessante para ninguém que está ouvindo aí. Por essas razões a gente viu como os evangelhos eram apresentados para cada pessoa segundo o que esperava aquela pessoa, né? Aquela questão que Kelly estava falando, por que fulano fala muito aqui e fala pouco ali? Porque aquele povo quer ouvir pouco e aquele outro ali precisa de ouvir muito. Então era ligado a esses pontos aí. Então, por essas e outras razões, nós vamos entender quais são os pré-requisitos para uma boa exegese. Se você não tem esses critérios,
você poderá fazer o cozimento errado, né? O cozimento não bateu nada a ver, não, mas é tipo assim, se você fosse preparar uma determinada comida, você vai saber qual é a comida que você vai passar mais tempo no fogo, menos tempo no fogo, ou seja, qual que entra primeiro na panela e quem que entra depois. Não é assim mesmo que você faz aquelas... Tudo assim. Então, vamos lá. Pré-requisitos para uma boa exegese. A. Tenha uma vida afiada com o Espírito Santo. Por que uma vida afiada com o Espírito Santo? Porque os evangelhos que a gente estudou ainda há pouco, eles ensinavam, eles aplicavam, eles descreviam, eles narravam a história, mas toda a história, Kelly, sofria a influência do ponto de vista do escritor, do entendimento do escritor a respeito daquilo que ele estava falando. Então não era apenas falar. Entendeu? Quando alguém, por exemplo, é tomado em profecia e profetiza para alguém, a profecia que ele recebe, ela é simplificada ao estilo de quem fala. Dá para entender isso? Então, por isso que ele é aceita, é compreendida. Porque se ele fosse falar de maneira diferente, continuaria desconhecido. Então, ele simplifica isso. Então, os critérios é importante que você esteja em sintonia com o Espírito Santo, porque tem coisa que você, se você não olhasse pelo Espírito, você teria um entendimento diferente. Só, opa, não, mas eu, pela dimensão, não, como crente, como espiritual, não, a visão que eu tenho que ter é essa, eu não posso enxergar essa outra. Entendeu a questão? Não, vocês vão entender melhor. Letra A, então descreve aí. Precisa ter uma vida afinada com o Espírito Santo, sensível para entender esse nível. Por quê? Porque o Espírito Santo é o quê? É o melhor intérprete da Bíblia. João faz essa descrição, Paulo aos Coríntios faz essa descrição, e outros textos descreve que você precisa ter essa sensibilidade. Você é autônomo, mas um autônomo dependente. Entendeu? Quando eu digo autônomo, você sabe, não, isso aqui eu vou, aqui eu não vou. Não, opa, aqui eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, me socorra. O que ele vai me orientar? Tem que ter uma ligação, né? Tem que ter essa ligação. Então, eu sou autônomo para discernir essa necessidade de ligação. B. Vá você mesmo diretamente ao texto. Por que vá você mesmo diretamente ao texto? Porque você não pode enxergar a vida com os olhos dos outros. Os outros podem ter outro entendimento seu. Então é preciso que você ore, seja particular, e que você entre. Não é que ele vai te dar um entendimento particularizado, não, mas você precisa ter uma compreensão inteira, por completo. Então vá você mesmo ao texto. Quando a gente fala sobre esse ponto, é a necessidade de você mergulhar, mas você vai precisar de auxílio de outros. Completa para mim? Não permitindo que alguém pense por você, evitando assim a dependência de outra pessoa para que você desenvolva ao máximo o seu potencial próprio. Porque senão você nunca vai conseguir fazer um texto, vai ter que ter alguém orientando. Não, você tem dúvida? Então procura pesquisar a respeito. Ok. Mas você precisa ter um entendimento particularizado do texto. É por isso que é preciso que, antes de você ler a palavra de Deus, se você quer fazer uma exposição boa, se você quer extrair uma mensagem, antes de qualquer coisa, antes de ler, você precisaria orar. Porque quando você ora, você condiciona sua mente para o essencial da palavra. E ele fica mais sensível, e através disso você começa a enxergar de maneira mais precisa aqueles pontos que poderia passar batido se você não tiver afinado com o Espírito Santo. Letra C. Procure o significado de cada palavra dentro do seu contexto. Isso. Por que dentro do contexto? Porque muitas coisas que são apresentadas, elas ela fora do texto não vai gerar um entendimento do contexto. Existem expressões que elas são citadas, que se você olhar apenas aquela palavra, ela não vai ter sentido se você não associar ela a um outro entendimento. Semana passada nós falamos sobre uma expressão de Paulo que disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo. O que Paulo está dizendo não vai ser entendido se você não conhecer o contexto. Porque a primeira vista que você vai ter é a marca da cruz, da espada, dos espinhos. Não é assim mais ou menos? Sim. A olho nu é isso que você vai ver. Mas se você ligar ao texto, se você for fazer uma coerência ao contexto, você vai entender que tem algo mais que pode ser acrescentado a esse entendimento. Então, não é o achismo que te vai levar a esse entendimento. Você precisa ser sensível
humilde o suficiente para saber quais são os seus limites, para que você possa explorar de maneira coerente aquela expressão citada na Bíblia Sagrada. Até porque temos um outro grande problema. Nós temos dois grandes problemas. O primeiro problema é que nós estamos lendo a Bíblia que não é a linguagem original. Ok? E segundo, nós estamos lendo a Bíblia que está trazida de uma tradução, de uma tradução que às vezes vem de outra tradução que nem é a original. Então você vai olhar uma tradução falando uma expressão, e você não pode dizer que aquela expressão é a real, é a verdadeira, não. Aquela é aproximada. Porque outra versão pode dar uma diferença. Qual é a mais confiável? Todas são confiáveis. A mais confiável é a original. Qual é a original? Grego, ou hebraico, Ai. ou aramaico. Só que para você entender ela, você vai precisar de uma tradução que deve vir de um outro idioma. E aí vai sofrer um pouco de alteração. Entendeu a questão? Então você tem que trabalhar com a aproximação. Eu acho que isso é mais viável. Letra C? A gente está na C? C. Então, continua. Deve ser tomada conforme o sentido da frase nas escrituras. Porque as palavras variam muito em suas significações. Então, tem muitas palavras que você tem um significado, que se você avançar nos sinônimos comparativos, você vai lá na frente contradizer com o primeiro entendimento. Por mais incrível que pareça. Então, por isso você tem que ter essas questões. Você vai fazer uma pesquisa, você faz uma pesquisa, tem lá 5 sinônimos comparativos daquele texto. Se você for olhar, você vai perceber que os sinônimos entre si, eles não são coerentes. Aí vai depender qual é o segmento, se é filosófico, literário, né, bíblico, que é o religioso, para você saber qual é o segmento que vai. Então você vai escolher aquele que você entende melhor e vai explorar aquela área. Estou falando em grego não, né? Não. Beleza. 9.2. Aplicação da exegese. Então, nós apresentamos 3 critérios básicos para usarmos a exegese. Qual foi o primeiro? Tem uma vida. Afinada com o Espírito Santo. O segundo critério, Vai você mesmo diretamente. ou seja, ter a preocupação de você mesmo, ter o seu entendimento do texto. E o terceiro, O significado de cada palavra dentro do seu contexto. por que não apenas o significado? Porque o significado em si vem aquela questão alma. Entendeu a questão? O significado, alma, sem o contexto, alma não tem nada ligado ao que realmente ele está dizendo. Porque eu vou examinar ali apenas a palavra. A palavra não diz o que eu quero ouvir. O contexto da palavra vai dizer o que eu quero ouvir. Compreendido? Esse negócio da alma, agora que eu me acordei, porque tinha um louvor, assim, grupos encantados, dizendo assim, eu quero almas, que Deus quer almas, Deus quer almas. E eu, às vezes eu me dava um pouco de medo, porque quando falava alma, me lembrava a gente morta. Claro. Aí ficava, eu quero almas, tipo, gente, Deus quer gente morta, Então. tipo isso, aí depois que eu fico... Isso, agora imagina que você vai pesquisar a palavra alma, aí você vai ficar mais assustada ainda. Porque ela vai dizer literalmente o que isso quer dizer. Se você for para o contexto, aí você vai entender que quando ele fala alma, está fazendo referência a pessoas. Nesse ponto, em outros pode ser a alma, em outros pontos pode ser o espírito. Então vai depender do contexto. Então, voltando para a aplicação da exegese, a aplicação da exegese, continua para mim. A aplicação da exegese é realizada a partir das indagações básicas sobre o contexto e o conteúdo do texto em exame. Que é o que nós estávamos falando. Teve dúvida, então você vai ter que fazer 2 pesquisas. Da palavra em si, não teve entendimento, então você vai para o contexto da palavra em si. Aí você vai encontrar um significado melhor. Vamos para uns exemplos mais básicos. Texto. O capítulo, parágrafo. Ou porção bíblica que encerra uma ideia completa que se pretende estudar. Exemplo, Mateus, 1 Coríntios, João 14, 6, etc. Então você tem Mateus, 1 Coríntios e João. Né? São os pontos básicos que você, vamos lá, imaginaria fazer uma pesquisa a respeito. Eu vou avançar um pouco, depois a gente volta para esse ponto. Mas o que eu quero falar nesse aspecto é, por exemplo, o seguinte. Vou dar aqui um exemplo de texto. Né? Às vezes você quer fazer
um estudo de um texto, você vai para o texto, depois você vai para as palavras. Então, primeiro você busca o texto, o parágrafo, né, a epígrafe, para você ter um entendimento. Então vamos lá que você abra. Vê Mateus aí, Mateus 5. Mateus 5. Para a gente ter um entendimento. Mateus 5. Veja, me diga qual a epígrafe que tem na sua Bíblia. Só me fale a epígrafe. Mateus 5. Tem epígrafe. Não, Mateus 5, início. O que é que tem na sua Bíblia? A epígrafe que tem aí. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, só isso. E no final. Depois que vem a bem-aventurança. Não, então o Sermão da Montanha, porque é o título geral. Dentro dele vem as bem-aventuranças, ok? No versículo 12, de 1 ao 12, tem algum parágrafo, tem alguma epígrafe pelo meio? Não. Não de vocês? Tem. Não, de 1 ao 12 não. De 1 ao 12 não tem. No 12, o que é que tem? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Dentro do Sermão da Montanha. Aqui é. Sim. Mas aqui já está nas bem-aventuranças. Não, dentro do Sermão da Montanha, Isso. que é o geral. É. Entendeu a questão? E aí você vai, nessa bem-aventurança, vem esse sermão. No seu tem dizendo o que mesmo, Kelly? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. No de Yasmin, A mesma coisa. no de Joselito, Regozijai-vos sim, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso é a galardão. mesma coisa. É a Luiz mesma coisa. e pronto. Ok? Isso. Então, o que é que a gente vai observar no seguinte? Agora, vamos fazer uma comparação diferenciada. Vai lá para Filipenses. Filipenses 4. Aqui tem uma comparação assim rápida sobre a questão de mudança de texto. O que é que nós encontramos lá? Filipenses 4. Agora me diga, Kelly, tem a epígrafe no início? tem. Tem certeza? Mostra aí para mim. Não, quero saber se você tem certeza. Tem? Filipenses vocês têm ali Filipenses vocês 4. particulares. Pronto. Mostra para mim. Levanta a Bíblia e só mostra para eu. Mostra. Certo. Na tua tem o quê? É o quê? Capítulo 4. Filipenses. 4. Sim. Se tem, Sim, epígrafe. Aquele que não faz parte do texto. É tipo título. Sim, não tem. não tem. Não? Não. Na sua. As últimas Oxe. exortações. Está em cima do 4, Tá. certo? E na sua? Está em cima do 4. Agora, sobe do 4, vê onde é que está a tua epígrafe. Agradecimentos pelas Tá ofertas onde? filipenses entre capítulo 3, 1 ao 7. Não, Entendeu? peraí. Não, eu vou entender. 3, Não, capítulo 3, qual versículo? 7. Pronto, no 7 tem esse epígrafe, é a última epígrafe, olha aí, o tesouro caindo. Sim, então no versículo 7, você tem a última epígrafe, depois do 7 você vai seguir para o 4. O 4, e não tem. E o 4 não tem, então o próximo é onde? Lugar nenhum. Não, tem que ter. Só vai parar em Colossenses. Pronto, tem Colossenses, então não tem mais. Não tem. E qual é o do 7 que tem lá? Agradecimento pelas ofertas dos filipenses. Certo. O seu antes aí, qual é? Antes do 4, Tá onde? 3, 13. 3,13. Não é no 7. Tá vendo a diferença? Sim. Onde é que está o seu? Do 11, entre o 11 e o 12. Não, diga qual versículo, qual versículo? Versículo 11 e o 12. Não Capítulo. pode ser. Tem que falar o capítulo. Capítulo 3,11. 3:11 é. Pronto, o 12 já é outra história. No 12 já continua. Ou ele está antes do 12? Está antes do 11 ou antes do 12? Antes do 12. Tá no 11. Então está no 11. Tá no 11. O 12 é continuação. O dele é igual de Kelly, 3, 11. O meu tá 3, 13. Ah, o seu é 3. 3,13. E aí, O meu tá no 3. o 3. No 3. E depois não tem mais?
Antes, só depois do 4. Capítulo 3. Eu tenho no 3 Só- e... Só no início do 3. Lá no início do 3. Alguma pergunta? Por que isso? Não, eu tenho no 3, depois do 3 vem no versículo 13. E no 4 já outro. Isso vai depender do esboçamento da Bíblia. O meu só tem no 3. Se você pegar, por 7. exemplo, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia linguagem de estudo, você vai encontrar aí nesse meio umas 3 outras. Eu já reparei que tipo, eu comparei essa daqui é a Almeida, e eu tenho a outra é a Mas não é Nova. questão de Almeida, é questão Ah, do Da comentário. ordem. Também acho que é a ordem, não sei. Não, mas o comentário. Porque, por exemplo, a Almeida é a versão. Mas qual é a. Como é que é a versão? A versão da linguagem propriamente dita, mas o esboçamento dela. É, mas eu estava lendo o versículo nessa outra Bíblia, Ah. e aí quando eu fui procurar na de cá, já estava, tipo, lá estava no 3, aqui estava no 15. Sim. Aqui, Porque eles entendem que o assunto terminou ali e o outro não precisa acrescentar. Veja na de Luiz aí, Luiz, Filipenses 4. Acho que a de Luiz está um pouquinho diferente, se eu não estiver enganado. Então, o que é que acontece? Na hora que você vai fazer um estudo, você vai ter dificuldade disso. Quando você tem uma Bíblia que ela tem mais esboçamento, você consegue diminuir, você consegue filtrar mais, entendeu? O assunto que você quer, tá? Por exemplo, o assunto que ele quer lá no texto, para ele entender, ele vai ter que ler desde a última epígrafe até a outra epígrafe. Então foi isso que me complicou quando eu fui fazer o estudo sobre a segunda Sim, viagem de Paulo. sim. Porque não tinha, inclusive meu pastor Rubens, ele falou comigo, não menino, isso é fácil. Você lê em cima, você vai saber a segunda viagem de Paulo, porque tem algumas que tem. Exatamente. Segunda viagem de Paulo. Se for uma Bíblia de esboçamento simplificado. E a minha não tinha, falou, não, pastor, não tem. Ah, 4.4, o que é que diz aí? 4. Sim. Tem epígrafe? Não. E onde é que está a epígrafe? Antes do 4. Tá no Não é 3. 4.4 não, 4. No 4 não tem não. Capítulo No meu 4. também não tem não. Não tem. Aqui. Pena que eu não estou com as minhas Bíblias aqui. Então isso traz dificuldade. Aí como é que você vai fazer uma exegese em um texto? Então como é que você vai fazer a exegese em um texto precisa? Você vai ter muito mais conteúdo para examinar, quando poderia ser menos conteúdo. É isso, menina. E quando eu fui resumir, eu consegui perceber que começa em Atos 15, se eu não me engano. E aí quando eu fui ver, o título não tinha nada a Então ver por isso que com é preciso que você pega o quê? Pega o texto que você quer fazer um exame, pega várias Bíblias para ver qual a que vai resumir mais. Isso. Entendeu a questão? Gente, surreal. Pois é. Aí fica muito mais fácil. Aqui mesmo, nós vemos no 4, ela passa aqui a ter antes do 10, versículo 10. Não, 4:10. No, o 4 não tem nada. No 4 tem. Tem, e depois vai pro 10. Depois vai para o 10. Pro 10, que já é o próximo. Ah, o Entendeu? meu tem depois do 4 tem no 10. No 10. E antes do 4? Antes do 4 não tem Não tem. Só que você vai encontrar algumas outras vamos lá para Cântico dos Cânticos de Salomão, O capítulo meu 5. só tem que ir no 3:7 e depois você vai ter em Colossenses 2:5. Aí você vai ter dificuldade de Jesus! entendimento. Eu vou através de Bíblia. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Então, às vezes, você tem essa dificuldade pela falta de esboçamento da Bíblia. Aí, para fazer uma exegese, você vai ter dificuldade. Eu acho que deve estar tudo igual. É? Impossível. Vamos ver se está mesmo. Né? O 5, você tem o quê? O 5. Esposo. Só isso, esposo. Só. E Embaixo também. embaixo do que versículo? No 2 No 2. tem esposa. Esposa. E depois tem esposo e esposa. Os dois. E em cima? E em cima? Em cima do qual? Antes? Do 5, Sim. esposa. Não, mas não é antes em cima, é antes dele, antes do 5. Porque esse esposa é no 5. Não, é antes do 5. No versículo 16 do 4, já tem esposa. Aí embaixo tem 5 esposa. Então, o 4 quanto? 16. 4:16 é a última, depois vem para o 5. Isso. Isso é o quê? Qual capítulo?
Capítulo 5. Não tem nada. Meu Não Deus fica do triste, céu. A gente tá O bem meu tem perdida. no capítulo 3, Pronto. verso 3. É 3, brincadeira. E 3. no 4? Nada. E vai ter onde agora? E no 5, vai ter no 5. Oi? Só vai ter no 6. No 5 não tem. Não. Entendeu? a Vai ter questão? no 6.9. Entendeu a diferença? Eles são curtos, eu fico pegar até o capítulo todo. Todo. Não, eu não sei. Então, nós- Qual é a melhor? Qual é a melhor? Porque eu vou trocar. Então, nós A mais gente vai tirar da lista aqui também. quanto A menos, esposa. Melhor. Não tem nenhum. O meu esposo, a um esposa. entendimento mais rápido. Pronto. Então, o que é que acontece com isso? Se você for fazer as exegese, você vai ter dificuldade se você não tiver essa habilidade. Para você pegar um texto e ver onde é que ela está. Se você vai. Um texto, você poderia explorar 2, 3 versículos e vai precisar de um capítulo inteiro. Capítulo inteiro. Foi isso que aconteceu comigo agora, filho, porque eu sofri tanto para descobrir Pois a é. segunda Bíblia de Paulo. Então é bom você ter outras Bíblias, acompanhar outras Bíblias, de preferência as esboçadas, faz isso, né? Uma linguagem de hoje de estudo, tá? Que ela é barata e traz também esses recursos. Eles trazem uma síntese do capítulo ou do evento, para você ter uma ideia, entendeu? Para onde você vai navegar nesse texto. Então isso ajuda muito, cara, você vai fazer a exegese. Existem textos que você vai começar lá na frente, eu acho que eu vou falar sobre isso na síntese dos evangelhos, eu não me lembro. Eu acho que eu citei alguma coisa desse tipo. Tem capítulo, inclusive o capítulo de Filipenses, capítulo 4, você disse que tem alguma coisa no 2, né? Ou seja, do 2 para frente ele começa uma outra história que não está ligada aos anteriores. Ou seja, é como se o capítulo fosse encerrar, ele deveria iniciar no versículo 2. Entende? Agora acho que não entendeu não. Não peguei muito, não. Eu peguei só Tipo assim, você tem aí um epígrafe no capítulo 2, no capítulo 4, e aí segue os outros versículos juntos. Você vai pegar outra Bíblia que o capítulo 4 pode não ter nada, e a epígrafe vai aparecer no versículo 2. Entendeu agora? Eu acho que é o que acontece com a minha aqui. Mas eu acho que foi na dela que estava nesse ponto que eu falei, do Filipenses. Porque os textos são diferentes. A questão, por exemplo, de Cantares, né, o Canto dos Cantos, o versículo termina no antes. São esse desencontro que às vezes acontece, que você pode se perder. Você vai fazer uma leitura, eu vou fazer uma leitura sobre um texto tal, e aí você lê um versículo anterior que não tem nada a ver. Aí como é que você vai conciliar aquele texto no estudo com o versículo seguinte? Fica desarmonioso. Entende? Você tem que, se você for uma pessoa mais esperta, você ignora aquele texto e parte para o que você julga importante. Se você for uma pessoa muito radical, o que você vai fazer? Você vai querer ler o versículo como está e explicar um a um. Só que você explica o primeiro, explica o segundo, o terceiro não tem nada com os anteriores. Fraciona a mensagem. Vai misturar tudo. Aí mistura. Entende? Jesus. Então você precisa ter essas habilidades, né? Lembra aquela aula que eu falei, brincando aqui com um amigo meu, falou assim, eita rapaz, fala assim, sem mim nada podeis fazer? Lembra quando eu fiz a citação? Você falou, você não fique triste não, porque está escrito que sem mim nada podeis fazer. Se eu usasse mas vamos lá, se eu usasse uma expressão dessa, que ideia trazia para você? Não fique triste não desanime não, as coisas dão errado, mas na Bíblia está escrito, sem mim nada podeis fazer. Está escrito isso na Bíblia? Está escrito. Está escrito, sem mim nada podeis fazer. Mas quando eu faço essa citação, ela tem o mesmo impacto do que está escrito? Não. Entendeu? Não dá, porque eu não estou atualizando o texto. Então, fique tranquilo, Yasmin, porque sem mim nada podeis fazer. E quem sou eu para dizer sem mim? Não sou ninguém. Então, fique animada, não perca a esperança, porque está escrito na Bíblia que sem Jesus nada você pode fazer. Porque Jesus disse que sem Ele nada você pode fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou dando vida ao texto. E até porque se você chega pra alguém hoje em dia e fala assim, Que não se preocupe conhece. sem mim, você não vai... Que não conhece o contexto. Quem é você? Entendeu a questão? Então você precisa ter essa habilidade. Aí, mas como é que está escrito? Não está escrito sem Jesus, não está escrito, Jesus disse.
Está escrito apenas assim, sem mim nada poder fazer. Só que eu não posso usar o texto como o texto está. Eu não consigo atualizar ele para a necessidade de agora. Aí eu tenho que não citar como está na Bíblia, para poder o que está na Bíblia citado seja autêntico para agora. Olha, eu vou lhe dizer que a vida de pregador é muito difícil. Vamos voltar para o ponto anterior. Contexto. A parte que antecede o texto e a parte que é precedida pelo texto. Exemplo, texto João 14,6, contexto Gênesis 1,1 a João 14,5 e João 14,7. Apocalipse 22. Diz que entendeu? Lendo isso aqui, eu me recordei de uma ministração que eu estava assistindo essa semana. Ah. Que o irmão, ele pediu para a igreja abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz, não se conforme as coisas não tarará. Só aquilo ali ele leu. E aí, ele simplesmente deu uma volta na Pode citar o Bíblia. nome dele, tá? Sim. Ele deu uma volta na Bíblia e conseguiu trazer uma mensagem com uma conclusão top, uma explicação excelente, só em cima daquilo ali. E aí ele começou a usar diversos exemplos que justamente se Porque encaixam. ele estava trabalhando no contexto do texto. Sim. Que aí ele trouxe também em outra ministração sobre a dracma perdida. Ele trouxe sobre a dracma perdida, leu ali. Depois ele começou a entrar, né? Sobre a parábola dos talentos, sobre isso, sobre aquilo, que depois eu fiquei assim, meu Deus, como foi que esse homem conseguiu dar essa volta, usou todos esses contextos e por fim terminou isso. Se o que ele falou tinha coerência, isso é que importa. Isso, ele usou, né, que o noivo partiu, que Jesus disse, né, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, eu irei, mas certamente eu voltarei, para que eu não esteja, vocês também estejam, mas eu estou deixando aqui sobre vocês uma responsabilidade, estou confiando algo a vocês. Ele começou a usar que a mulher da dracma perdida tinha 10, então alguém confiou algo a ela, mas naquele momento ela perdeu uma, e aí começou a dizer, eu fiquei assim, surreal. Então traz esse, você trabalha o contexto, né? Caso contrário, você vai fazer um monte de citações soltas. Sim. Né? Você vai pegar uma mensagem, e assim, ler um texto, já vi várias vezes acontecer isso, ler um texto, não prega nada daquele texto, lê outro texto, cita outro texto, depois faz uma pregação à parte e termina você transformando uma mensagem em 3 sem finalização. Quer dizer, teve o tempo todo uma mensagem, mas não teve um aproveitamento como poderia ter. Geralmente, quando vai se citar uma coisa assim, as pessoas querem saber o porquê. Por que aquelas palavras foram citadas? Então tem que ter uma ligação com relação a isso, né? Uma coisa tem que estar interligada à outra. Exatamente. Vamos ver o que é que diz aqui. Vamos ver o que é que diz aqui em 14,6 de João. Seja aqui. Diz. Disse-lhe, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu parar aqui para ele falar uma expressão aqui bem interessante. Você lê o texto dizendo assim, como é que é? Disse-lhe, Sim. eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual seria a expressão mais correta, do ponto de vista secular, para ele dizer aí? Seria ninguém vem ao Pai ou ninguém vai ao Pai? Ninguém vem ao Pai. Não, vem é o que está escrito. Ninguém vai ao Ninguém Pai. vai. Qual seria o mais lógico para ele dizer? Ninguém vai. Vai. Ninguém vai. No secular, dizer que ninguém vai. Vem, tá Ninguém dizendo vai ao vem. Pai. Tipo, vem pra mim mesmo. E vai, você vai. Tipo, Então, secular aí. qual o contexto mais óbvio aí seria? Ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém vai. Porque ele é um e o Pai é outro. Ok? Porém, por que está escrito ninguém vem? Porque ele tá falando dele mesmo. Não. Por Não. Ninguém vem ao Pai porque ele é. Por quê? Porque ele não está falando ninguém vai, está falando ninguém vem. Porque ele disse que ele é o caminho. Isso. Na verdade, Não. Ninguém vem ao Pai, senão por Por que mim. ele diz ninguém vem e não ninguém vai?
Você quase falou, mas falou Porque só ele, metade. o pai, eu sou. Mas Exatamente. Mas vocês, porque ele é ele mesmo é metade. eles são um só. Entendeu a questão? Sim. Entendeu? Peguei a visão dele, eles são um só. Ele, o pai, Você é tá um. dizendo bem. Então não é ele mesmo. Ele mesmo ele está fora do pai. Fora do pai. É ele, o pai é um. Pai. Entendeu a questão? Você falou só metade. A outra tá Eu gritando. tô tentando. Achou? Achou? Eu tô tentando. Vamos imaginar o seguinte, eu sou o seu secretário e alguém quer falar com você. Então, diz, ó, ninguém consegue falar com Yasmin, ninguém vai a ela sem antes passar por mim. Que eu vou agendar para você falar com ela. Entendeu a questão? Vamos imaginar, se eu fosse o secretário de eu mesmo, ninguém vem para marcar nada comigo sem que antes eu marque na minha agenda. Entendeu? Aí Jesus, ele e o Pai, a mesma pessoa. Então, ninguém vem ao Pai, que é eu, sem antes passar por mim, que vem o primeiro. Que viabilizo. E o contexto disso é Gênesis 1. Que é No que princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, onde é que está essa ligação do contexto? Que eles dois é um único, uma única pessoa. Tá no Elohim. Tá no trino, no Deus trino. João Tá 14,5 também diz. Diz o quê? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, Sim. e como podemos saber o caminho? Isso. Aí ele responde, estou tanto tempo convosco. Não é questão de eu sou o caminho, isso não responde. Né? Essa parte não responde. Responde quando ele diz, eu e o Pai, como é que é a expressão do texto? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos aonde vais, e como podemos saber o caminho? Aí no 8, Ele diz o quê? aí no 9 Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Traz o contexto. Quem me vê, a mim vê o Pai. Entendeu a questão? Aí ele trabalha o contexto da triunidade, da trindade. E Apocalipse Entendeu? 22. Não é pelo seu caminho, é porque ele diz, ó, não é pelo. Porque o caminho já é outra parte, entendeu? O caminho é a atitude certa, mas eu falo, não, quando ele se refere, quando ele faz referência ao Pai. Aí ele bate. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então, tá. Tem algo também, não sei se vou dar, não é uma comparação não, mas é algo que eu me lembrei assim, quando na história de Abraão, que vinha 3 homens em direção a ele, só que quando começava a falar com ele, falava como se fosse um só. Era já a trindade aí também. Exatamente. Aí no caso lá, quando ele faz referência ao Filho de Deus, né? Ele fala ao anjo como fosse o principal, o personagem principal. Então, essas questões aí, quando ele troca o plural pelo singular, né? Também quando traz essa conotação. Entendido? Vamos avançar, porque a gente já se empolgou muito aqui, não saiu a informação. Então, vamos para as regras. Que hora é, gente? Já? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estourar aqui 5 minutos. Os primeiros 5 minutos a gente vai ler tudo, eu não vou comentar nada. A gente vai ler, aí vocês vão comentar, vocês vão ler em casa, comentar em casa, tá bom? Para a gente discutir na próxima aula, porque a próxima é a última. Tá bom? Então, na próxima, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o real sentido, que a gente demorou muito aqui. O real sentido dessas regras. Valendo? Trabalhar isso e trabalhar a boca também. Sim. Então, o que é que a gente tem? Ó, nós temos toda a hermenêutica, ela é essencialmente vista pelas 5 regras. Entende? As regras são a prova dos 9, para saber o que realmente é. Eu queria fazer essa leitura com vocês um pouquinho rápida. Eu vou deixar assim aprendizado só para a gente esticar esses 10 minutos, que eu queria esperar pelo menos uns 20 minutos a 30 sobre isso, mas não deu. Mas a gente explora na próxima semana. O que eu quero? Eu quero que usando essas regras vocês consigam identificar outras coisas. Vamos lá. 5 regras fundamentais de interpretação da Bíblia. Eu quero deixar claro 2 pontos relevantes.
Quais são os pontos relevantes? Primeiro é que a Bíblia interpreta A própria a Bíblia. própria Bíblia. Ou seja, nela tem a resposta dela mesma. Esse é o primeiro ponto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda parte, não menos importante, é que na Bíblia não há contradições. Isso tem que estar na minha cabeça o tempo todo. Por que tem que estar na minha cabeça o tempo todo? Porque eu vou encontrar um monte de contradições na Bíblia. Mas eu preciso entender que na Bíblia não há contradições. Então, todas as contradições que eu encontrar vai ser a leitura que não foi bem correta, ou a interpretação que não foi correta, mas o texto em si é sagrado. Ok? Alguém tem algum exemplo aí de contradição de texto? Não, que bom. Então a gente continua. Tem? Não. Que bom, isso é maravilha. Então vamos lá. Lê para mim. Não devemos nos esquecer, só para ficar na mente. Qual é? Regras. Número 11. Não devemos nos esquecer que a primeira pessoa a interpretar as escrituras de forma distorcida... Opa, para aí, nem lê mais. Quem você acha que interpretou a Bíblia? Quem Quem primeiro interpretou interpretou? de forma distorcida? Quem primeiro interpretou? O diabo. Lá no jardim. Quando ele disse para Eva, e é assim que disse Deus. Você viu, ele usa os princípios da verdade, mas não continua com as mesmas verdades, ele distorce. E na tentação de Jesus também. Então ele começa e depois ele vira o sentido e atrapalha. Eu falei que ia comentar, não deu certo. Vamos lá. Então, termina a frase, eu prometo que é só ouvir. De forma distorcida foi... O diabo. Ele deu a palavra divina um sentido que ela não tinha, falseando astutamente a verdade. E isso aí gerou um prejuízo, porque às vezes acontece conosco quando nós condicionamos a mente numa direção errada e não percebemos isso. Ou alguém nos condicionou a nossa mente. Aí termina gerando um efeito diferente. Na Bíblia não há contradições, pois a maior de todas as regras é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, isso é a questão. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter habilidade para que a Bíblia interprete o que realmente ela está dizendo. Ok? Bom, vamos lá. Primeira regra. Eu queria que vocês lessem com paciência para enxergar as palavras. Tá? Primeira regra. É preciso, quanto seja possível, tomar as palavras no sentido usual e comum. Primeira regra para entender um texto: é preciso, quanto seja possível, tomar as palavras no sentido usual e comum. Sentado à cadeira é sentado à cadeira mesmo. Ok? Não adianta inventar que ele estava flutuando, assentado à cadeira. Agora, se eu disser assim, estou sentado à mesa. Estou sentado próximo à mesa, não? Não, sentado à mesa. Sentado à mesa? Estou sentado à mesa. Sentado à mesa. Eu achava que era só uma forma de dizer que estava próximo à mesa. Mas é uma forma de dizer, só que diz desse jeito. Sentado à mesa. Só que não é literal. Entendeu? Sentado à cadeira é literal. Sentado à mesa não é literal. É comum, mas não é literal. É comum dizer, mas não é literal. Não é exatamente como você disse. Captou? Então, estou sentado à cadeira. Ao sentado na cadeira, eu estou literalmente comum. É isso que quer dizer, é o que normalmente diz, é isso que quer dizer. Entendeu a questão? Mas vamos seguindo. Para que eu entenda isso, como é que funciona? Vamos lá. Porém... Tenha sempre presente a verdade, Sim. que o sentido usual e comum não equivale sempre ao sentido literal. Sentido usual e comum não equivale ao sentido literal. Então tem coisa que é exatamente como, mas na prática muda de direção. Segue. Exemplo, Gênesis 6:12. Vamos lá. Em Gênesis 6:12 está escrito assim:
ele usa uma expressão e chama a atenção do povo, carne... Então, esqueci agora a descrição de Gênesis. Bora ver. Vai lá. Vou tentar resumir. Gênesis. Da terra e esse que estava corrompida, porque toda a carne. Então viu Deus a terra, obrigado. Então viu Deus a terra e viu que toda a carne estava corrompida. Isso é literal? Deixa para lá, vamos para o próximo texto. Não, mas peraí. E viu que toda a carne estava corrompida, isso é o quê? É literal isso? Não. Literal. Ou não é? Literal. É literal? Literal. Porque toda a carne realmente estava corrompida. Então vamos lá. Vamos ver se isso é literal. Vamos lá. Onde é que nós estamos? No sentido usual e comum, significa o quê? Pessoa. Usual e comum. É o que costumam dizer a respeito do que dizem. Chega a Meu Deus. Agora vai para a segunda linha. A palavra carne, Yasmin. Não no sentido literal, significa tecido muscular. Me dê 1 quilo de pessoa. Não posso. Agora me dê 1 quilo de carne, dá para sair. Entendeu? Foi isso que estava na cabeça. Entendeu Carne. o trocadilho? Quando a gente fala carne aqui, é mais carne. Pra mim, pelo menos, quando fala mais de carne, é comida. Porque aqui quando fala assim carne, fala pessoas. É usual, comum, mas não é literal. Agora quando eu digo assim, me dê aí 1 quilo de pessoa, aqui não vem de pessoa, então me dê 1 quilo de carne. Então Na feira de ovos. Ok? Na sequência, A segunda regra. segunda regra. É de tudo necessário tomar as palavras no sentido usual e comum. Seria interessante que a gente conseguisse memorizar essas regras. É isso, eu estava pensando nisso aqui agora. Eu falei, chega em casa, tem que bater cabeça. Primeira, só que você tem que ir entendendo. Primeira regra. Vamos lá. É preciso. É preciso, sempre que seja possível, tomar as palavras no sentido usual e comum. É preciso, quanto seja possível, tomar as palavras no sentido usual e comum. Primeiro ponto. Se passou nesse ponto, então está resolvido. Agora, se não passou, a carne não passou. Entendeu? A carne ficou fora A do carne ficou. Agora vamos para a segunda regra. Segunda regra. É de todo necessário tomar as palavras no sentido conjunto da frase. Quando você vai para o conjunto da frase, a palavra em si, ela perde o sentido. Ou ela ganha o sentido. Aí você tem na frase aqui, fé. Conjunto da frase. Então vamos aos exemplos. Primeiro, a fé em Gálatas. Significa crença ou doutrina do Evangelho. Fé. Todo aquele que está, vamos imaginar assim, a expressão fé, a mesma palavra, mas o sentido, o conjunto da frase, diz que lá é crença. Em em Romanos 14, 23, significa convicção. Fé é crença na primeira e a convicção na segunda. Avança mais. Graça significa misericórdia ou bondade de Deus. Não é isso? E graça em Atos significa pregação do Evangelho. E se fosse algum tempo atrás, alguém diria assim, qual a da sua graça, né? O meu nome é fulano de tal. Eu falo muito energia, fulano deu a da graça. Deu a da graça, ou seja, marcou presença. Isso aqui complicou minha cabeça, viu? Deu não. Calma lá que vai depois pior e depois melhor. Então, na sequência, o que é que aparece? Carne. Em Efésios significa desejos carnais. Em Timóteo, significa forma humana, que são pessoas. Em Gênesis, significa pessoa. Isso aqui, Yasmin, não é para você entender a palavra. É para você entender onde ela está. Em que sentido ela está? Está ali, então qual é o sentido que ela está? Como foi que o senhor leu lá em Gênesis?
Viu Deus que toda a carne estava corrompida. Que carne é essa? Então, Pessoas. Pessoas. Gênesis, Então, não é porque literal. Gênesis está falando de pessoas. Pessoas. No caso, a gente tem que ver O contexto, o conjunto da frase. O conjunto da frase. Não é só a palavra Não em é si, só a palavra. é o conjunto dela, para ter o significado E dela. viu Deus que todas as pessoas estavam corrompidas. Isso. Porque você trocou carne por pessoa. E que nem tipo assim, fé no modo geral, tipo, todo mundo tem. Ah, tenho Sim, fé em uma coisa, nem que eu não sim. tenho fé em Deus, mas tenho fé em alguma Sim. coisa. Tenho fé naquilo ali, tenho fé que aquilo ali vai dar Aí você certo. vai usar essa palavra Mas só no que- conjunto da frase. Mas só que tipo na Bíblia, a fé que fala é a fé cristã mesmo. A fé que acha Jesus. Não, aí vai depender do conjunto da frase que ela ainda tem está. isso. É a convicção da fé em Cristo. Depende do conjunto da Aí. frase. Explique-se. Eu estou tentando aqui essa menina. Ó, fé. Abre aí Gálatas 1:23. Não, até aí a gente entende que uma está falando de uma fé doutrina e outra convicção. Que a Mas- fé doutrina que é referente ao... Por exemplo, o irmão agora seguiu a fé. Ele é o Ele quê? teve convicção. Não. Ele agora virou crente. Aqui no caso, viu, pastor? Entendeu? Viu alguém dizendo isso, não? Ah, ele está seguindo a fé agora. O que é que está seguindo a fé? Ele é o quê? Tem convicção? Não. Ele agora é crente. Esse versículo aqui fala de Paulo, né? É. E antes ele era perseguidor, agora pela fé está seguindo a Cristo. Aqui ele fala, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruiu. Entendeu, não? Mais ou menos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Depois a gente está fazendo aqui rápido, vocês vão pensar em casa para a gente discutir no Sim, próximo não tenha aula. dúvida. Entendeu a questão? Vamos lá. Terceira regra, falamos sobre fé, fé, graça e carne. Carne em Efésio, o irmão está na carne. Né? Por exemplo, tinha um restaurante lá no Centro de Convenções Antigo, que o nome do restaurante era Prazeres da Carne. Isso é certo ou errado? Por que misericórdia? O crente que não tem sabedoria. Por quê? O crente que não tem sabedoria jamais entraria ali. O crente que tipo, não tem sabedoria nenhuma. Não entra, mas por quê? A gente está dizendo assim, ó. Prazer tá Prazer da carne. Ó, se está falando em churrasco, deliciosa carne. se está falando em churrasco, são os prazeres do churrasco. E aí, me mas a nossa cristã de novo, come isso. Se você vem para cá, então, dependendo do conjunto da frase, os prazeres da carne podem ser questões sensuais. E é isso, a nossa mente cristã, mas ela come isso. Mas isso é em Efésios 3. Tá? Ai, Jesus. Se fosse em 1 Timóteo 3,16, está falando sobre a forma humana. Vai lá. Entendeu? os prazeres. E se fosse em Gênesis, carne lá, seria pessoas. Vamos Você ali, entendeu? prazeres da carne. Vamos para a da carne. Meu Deus, eu sou pobre, eu sou solteira, chamo já vai, prazeres da carne. Eu não quero nem imaginar, eu vou me enganar. Você entendeu a questão? Aí o irmão vai saber aquela irmãzinha disse agora, misericórdia, está repreendido, sempre Jesus tem poder. Se o jovem chega para a irmã, vamos ali nos prazeres da carne, tá repreendido, sangue de Jesus tem poder. O jovem está ali, está inocente, porque se o nome do Se não restaurante... tivesse segunda intenção, Se né? tivesse segunda intenção, já né? foi. Terceira regra. É necessário tomar as palavras no sentido que indica o contexto. A saber, Que são antes e depois. Que aí explica essa parte. Vamos para essa aqui rapidinho. Essa aqui é a terceira regra, né? Então, o que é que a gente corresponde, o que é que a gente entende com isso? Observamos que o que ele está dizendo agora tem que ter uma ligação com o contexto. Por exemplo, Paulo disse, trago no meu corpo. Como é que diz a terceira regra? É necessário tomar as palavras. Vamos lá? Tomar as palavras No no sentido sentido indicado no contexto. A saber, os No versículos contexto. que estão antes e os que No estão depois. contexto. Então, o que ele está dizendo não tem nada a ver com aquela palavra agora, naquele momento. Mas o porquê que ele está falando aquilo? Aí tem uma ligação com o contexto, de textos antes ou que vem depois. Aí Paulo, na hora, disse assim, trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que é que ele dizer? O que ele está dizendo
tem um sentido com o que ele falou antes ou com o que ele falará depois. Entendeu? Quarta regra. Como é que dizemos no final? No contexto achamos expressões... Versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado da palavra obscura no texto que estamos estudando. Naquele momento. Quarta regra, é preciso levar em consideração o objetivo ou desígnio do livro, ou passagens que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Vamos lá. Objetivo ou desígnio de um livro. Ou passagem se adquire, sobretudo lendo, estudando com atenção e repetindo várias vezes, tendo em conta em que a ocasião e quais pessoas originalmente foi escrito. Alguns livros da Bíblia já trazem essas informações. Exemplo, Provérbios 1:4. Então você tem esses pontos que vai te dar uma ideia de que o livro está falando de quê. Né? Por exemplo, o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, é um livro que algumas pessoas dizem que é um livro sensual. Outros até vão mais longe, dizem que é um livro erótico. É porque se você parar para ler, eu já li. Mas por quê? Porque leu com a mente ocidental. Você tem que ler com a mente oriental. Eu já vi algumas pessoas falando também. Eu já vi algumas pessoas falando também que o livro de Cantares é um livro que se fala do noivo e da noiva, né? Sim. Cristo e a igreja. Deus do povo, o homem e a mulher. Entendeu? As três esferas. Então, se eu tiver a mente humana, a mente ocidental, o meu entendimento é diferente do que tem a mente oriental. Eu achei que quando Salomão estava declarando aquelas palavras ali, ele não estava na intenção de... Porque ele estava falando de erotizar nada. Ele estava falando numa linguagem simplista para um povo simplista, que é o povo ocidental. As éguas do faraó te comparam. Se alguém Não, falar aí é menos, aí é de menos. Porque aí é assim. A jumenta dele É porque aí não é uma frase depreciativa, não é. Porque vamos imaginar que alguém dissesse, quer você estar um avião. Grandeza. Não é grandeza? Só que na época não tinha avião. O que havia de melhor era a égua do faraó. Era isso, ele estava se referindo, no caso... Que era bem tratada. Era bem tratada. De na estimação. época, a égua queria dizer isso. Era o melhor que Hoje em tinha. dia é o oposto. Hoje em dia, se o homem chamar de égua, você não vai Você dizer. entendeu a questão? Então, naquela época, você está falando é um avião, você está um carrão. Você entendeu a questão? Não, Que belezura, uma tchutchuquinha. que é o melhor da época, entende? Então, ele não, naquele tempo, acho que ele não tinha muito, no caso, exemplo para dar. Então, tava... Não tinha Ele avião. não usava não os tinha argumentos avião, de não melhores tinha que coisa tinha. dar exemplo, então ele Entendeu a dava questão? ela. Entendeu a questão? Então, as éguas de Faraó era as coisas mais caras que pode ter. Vamos imaginar aqui pra gente. Quem lembra de algum nome assim de cavalo de raça? Manga larga. Manga larga. Você chega para mim, rapaz, você está parecendo um manga larga. Não, você está no valor de um manga larga. Manga larga, como é que é outro nome lá? Chuta os outros três, vamos ficar com manga larga, né? Manga larga. Aí você, poxa, manga larga. Se você conhecer, você faz. Quanto deve valer um manga larga? Quanto deve valer Oxe, é caro. Pesquisei, só para tirar uma dúvida. Mas, de repente, você olhasse para o seu noivo, o seu namorado, desse jeito, você tá, para mim, você tá caro como um cavalo. Aí, Você está dizendo que você está caro. pai é bravo. Entendeu a questão? Mas, sinceramente, para mim, Você é igual manga larga. para mim, você é uma manga larga. Aí vai dizer assim, você está chamando de cavalo, mas aí ele vai pensar no sentido que ele é Porque caro, porque você valioso. falou a marca. Entende? Aí ele vai para outro extremo. Vou chamar ele lá de manga larga hoje em dia. Olha, chama aí, você é um manga larga. Mas não diga que eu mandei, não. Eu não quero ver essa história, não. Né? Que fala desse? É uma ligação de para Deus. Eu atendo e rejeito. Meu pai não. Eu fico assim, Só que nessa gravação vai estar valendo.
Cadê a chuva? Até tá difícil esse manga larga, machador. É porque a terra tá limpa. É o sinal daqui. O meu aqui está livre. Mas vamos para outra, para a gente finalizar. Depois a gente volta para esse exemplo. Qual é a final? Quinta regra. Quinta regra. Dê para mim. Peraí, deixa eu ver se tem alguma referência citada. Bom, quinta regra. É necessário consultar as passagens paralelas explicando Coisas espirituais pelas espirituais. Coisas. É como se fossem coisas comuns, sabe? Mas aí usa palavras mais difíceis. Mais difíceis. Aqui tá dando valor aqui, no caso, tá dando a prestação 30 vezes de R$650. Manga larga. 30 vezes 600. Agora vamos 650 converter reais. aqui quanto é que vai ficar o final desses 30 vezes. Deixa eu olhar. Estava vendo a menina esses dias falando que ela melhorou muito a dicção dela e a forma de leitura usando livros com linguagens mais difíceis. Ela se conseguiu desenvolver com mais facilidade a desenvoltura de leitura e 30 vezes quanto? De R$650. Pronto, eu vou arredondar para 600 para não ter muita dificuldade. R$18.000. Aí tá nenhum cavalo. um cavalo. E um cavalo. Então você é caro como. E olha que tem cavalos que são mais caros que manga larga, né? Sim. Eu fui para o mais popular. Mais popular. Até porque a gente não pode pagar o mais caro. Entendeu a questão? Pronto, fechou então. Entenderam? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma olhada, de preferência memorizar as regras, é só ir no entendimento e memorizando. E a gente vai discutir sobre isso. Ok? Fechando a nossa aula, você vai ter depois, você pode até dar uma olhadinha, você vai ter alguns exemplos que são muito comuns entre nós. Cita só para mim os pontos, sem a gente comentar. Metonímia, Prosopopeia. Onde está a metáfora, menina? Está antes, é? A metáfora, depois, sinédoque. Sinédoque você toma parte pelo todo, que eu cito muito aqui. Sinédoque, metonímia, prosopopeia, ironia, quando, por exemplo, Jó, a mulher de Jó disse o que para Jó? Diz que na verdade, no original está escrito assim. Não, está escrito assim, abençoa, que amaldiçoa não é ironia. O tom é ironia, mas a palavra não é. Agora se ele dissesse assim, abençoa o teu Deus e morre. É ironia. O que é que ele quer dizer? Abençoa o teu Deus e sai dessa. Tira a vida. Entendeu? Ele quer dizer amaldiçoa. Como ele está usando a ironia, então ele usa o inverso. Abençoa. O abençoar aqui Aí alguém diz assim, como é que está o teu filho? O meu filho está uma bênção. Se for ironia, ele não tem nada a ver. Entendeu? A questão está dizendo o contrário. Se você tiver na intenção de profetizar, ele pode virar uma bênção. Se você estiver ironizando, ele vai piorar mais ainda. Bom, gente, então você tem ironia, que é mais aqui, hipérbole. Hipérbole, João disse que... Hoje é diferente, né? João disse que o que ele escreveu, o mundo inteiro não caberia, porque ele usou hipérbole, um santo exagero, tá? Alegoria, fábula e outros pontos mais. Certinho? Ok? Ok. Em uma frase, a aula de hoje é uma frase. Sem elogio. Confusão. A aula de hoje? A aula de hoje. Não, só essa última matéria aqui. Hein? Esse último assunto. Aula Foi de hoje. confuso pra mim. Foi confuso? Pra mim. Foi intenso? Complexo? É, Complexo. Fica só mais, isso. né? Fica mais chavoso. Pra mim foi ótimo. Foi ótimo. Só essa última vez. Preencheu a aula. Foi boa. Bom, já vamos encerrar a nossa aula. Encerre para mim. Nós vamos, então, estabelecer já para quinta-feira.